Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo santo da Quaresma. Tempo em que o Senhor nos chama à conversão e o Evangelho de hoje nos fala das 3 obras quaresmais, que são a oração, a penitência e a caridade. Mas como é que tudo isso funciona dentro de uma espécie de comparação mecânica? Para que é que Nosso Senhor nos dá essas 3 obras? Bom, vamos fazer a comparação com um carro. O carro, ele tem um acelerador, ele tem um freio e ele tem um volante. A primeira coisa que nós temos que nos preocupar quando nós entramos num carro é que nós temos que saber para onde nós vamos. Se nós não sabemos para onde vamos, então as coisas não irão funcionar. Por isso, a oração é fundamental. A oração é a razão de tudo. É ela que dirige o carro da nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse mundo para amar e servir a Deus. Se nós não tivermos essa sintonia, se nós não tivermos esta competência de colocar a direção da nossa vida na direção de Deus, então toda a vida espiritual cristã cai por terra. Por quê? Porque vira tudo um moralismo. Ou seja, nós não somos pessoas bem comportadas, não somos pessoas que seguem regrinhas, porque isso seria reduzir a vida cristã à etiqueta. E a vida cristã não é isso. Ela não é etiqueta. Ela é, sim, uma série de normas, uma série de leis e de orientações, mas para nós alcançarmos aquela finalidade que é o reino dos céus. Por isso, a oração, que é, às vezes, a obra quaresmal mais esquecida, é, na realidade, a mais importante. Então, primeiro, se eu entro dentro do carro, eu tenho que saber para onde eu vou. Preciso de um volante. Mas o carro também precisa de acelerador e de freio. Sem acelerador e sem freio, você não vai para lugar nenhum. Se você acelera demais e não freia, dá acidente. Se você freia demais e não acelera, você não sai do lugar. O freio é a penitência. Nós precisamos reprimir, digamos assim, precisamos frear, precisamos reduzir a nossa vontade egoísta de satisfazer os nossos prazeres. É por isso que existe a penitência, ou seja, o jejum, que é a forma mais clara de penitência, mas existem outras formas de penitência, né? Dormir no chão, rezar de joelhos, oferecer a Deus algum sacrifício e dizer ao meu corpo: você não vai ter tudo que você quer. Este é o freio, mas é necessário que haja também um acelerador. E o acelerador está no fato de que nós somos chamados a amar a Deus de forma bem concreta nos nossos irmãos. E é a caridade, que a obra mais típica que se fala é sempre a esmola. Mas a esmola aqui é uma forma de caridade que, na época de Jesus, era bastante evidente. Não havia previdência social, não havia seguro-desemprego, nada disso. E as pessoas ficavam desamparadas mesmo e dependiam da esmola, dependiam da caridade privada. Hoje, isso não deixou de acontecer. Nesses tempos agora de crise, como é interessante se nós soubermos apertar um pouco o nosso cinto e ajudar os irmãos que estão necessitando por amor a Cristo. Mas não é somente a obra de caridade material que é visada na esmola ou na caridade que a gente faz na Quaresma. Existem também as obras de misericórdia espirituais, em que nós damos a conhecer às pessoas aquilo que é a doutrina da Igreja, nós pregamos o Evangelho, levamos as pessoas para Deus, para uma boa confissão, para uma transformação de vida. Tudo isso é caridade, porque estamos preocupados com o futuro dos nossos irmãos. Eis aí as 3 obras quaresmais: a oração, a penitência e a caridade. São o volante, o acelerador e o freio do nosso carro. Então, no início desta Quaresma, boa viagem, a Páscoa nos espera. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.